Olá, irmãos. A paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, que ela permaneça no meio de nós. Graças a Deus pela vida que Ele nos manteve e até aqui chegamos, pela graça e bondade dEle. Agora nós vamos tomar um pouco do nosso tempo, nos assentarmos e no nosso assentar traremos para nossa mente, para o nosso pensar, para o nosso refletir, traremos a palavra de Deus. Nesta oportunidade estaremos falando sobre o assunto que estaremos conversando em nossas rodas de conversa no momento da escola bíblica do sábado, o dia 10 de junho de 2023. E com esta reflexão nós estaremos abrindo uma nova sequência de temas relacionados ao dinheiro. Vamos pensar sobre dinheiro. Diferentemente do que talvez muitos de nós possam pensar, mas a Bíblia fala muito sobre dinheiro. É um livro que fala da salvação, fala do perdão dos pecados, fala do amor de Deus, fala da graça salvadora do Senhor que nos permite ter esperança de nos livrarmos desta vida de pecado e voltarmos a viver o plano original de Deus, que é a vida eterna, sem sofrimentos e sem pecados. A Bíblia fala de todos esses assuntos, mas a Bíblia também fala sobre dinheiro. Quando Deus organiza a vida sobre a terra, Ele concede a graça do homem poder desfrutar de tudo aquilo que havia sido criado. Porém, quando fala que o homem deveria cuidar, zelar, administrar, de alguma forma está embutida aí a questão da sobrevivência, da maneira como o ser humano poderia auferir o seu sustento. Veja que na criação, nenhuma das demais criaturas foi dada qualquer responsabilidade em relação a tudo quanto havia sido criado. Todos os demais seres vivos apenas viveriam a partir daquilo que havia sido criado. Mas ao ser humano foi dado gestão, administração, cuidado. Isso ou disso infere-se a ideia de que a gestão da vida sempre foi um atributo concedido ao homem mesmo antes do pecado. E logo depois do pecado, a gente vai encontrar isso sendo confirmado. Quando nós temos contato com o episódio que envolveu Caim e Abel, quando eles trouxeram ofertas, cada um a sua respectiva oferta, e apresentaram ao Senhor, isso diz respeito a recursos financeiros. Uma oferta foi alguma coisa trabalhada, buscada ou produzida, que é
tirada da despensa do trabalhador, do homem que produz, e é trazido diante do altar do Senhor. Por isso, nós vamos falar sobre dinheiro. Não tem sido diferente ao longo de todos os tempos. Se a gente observar as orientações que o Senhor Deus deu a Moisés para que ele passasse ao povo, todas aquelas oferendas, todas aquelas atividades de sacrifício que o homem realizava, tudo empenhava valores. Nós pensamos em dinheiro, geralmente as pessoas pensam em dinheiro para o seu sustento apenas. Pensam em trabalhar, ganhar dinheiro para comprar alimento, comprar roupa, comprar calçado, comprar remédios, comprar utensílios para casa, planejar e executar uma viagem, adquirir bens e por aí vai. Mas dinheiro também está inserido na vida das pessoas, no contexto da fé. E a Bíblia, por isso, fala fartamente sobre dinheiro. E nós esperamos que esse assunto traga conforto para a nossa alma, traga tranquilidade, traga firmeza para a nossa esperança. Vamos falar sobre dinheiro porque é uma orientação presente na palavra de Deus. Deus, através da revelação dada pela sua palavra, Ele sempre nos alertou a respeito de diversas maneiras, por diferentes homens e mulheres inspirados em momentos diferentes da história da igreja. Deus nos tem falado sobre recursos financeiros. Por outro lado, a maneira de nós exercitarmos a generosidade. Estamos fazendo aqui apenas um apanhado rápido para introduzir essa questão. Por que falar sobre dinheiro? Porque a Bíblia fala que nós devemos ser generosos, sermos altruístas, buscar o bem-estar nosso, buscar o bem-estar das pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor, buscar o equilíbrio e o bem-estar da comunidade. É preciso dos irmãos da Grey, da nossa congregação. E também podemos pensar que a Bíblia fala do avanço do Evangelho, da pregação do Evangelho, da divulgação do Evangelho. E isso pressupõe investimentos financeiros. Por isso, o nosso viver deve estar ligado à questão do dinheiro também, não somente a outros aspectos da nossa vida, mas também na questão do dinheiro. O nosso texto base, Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Vamos ver o que é que o Senhor tem falado para cada um de nós. Qual é a instrução da palavra de Deus nessa abertura dessas reflexões que faremos em torno do dinheiro. Lucas capítulo 14, versos 28 ao 30, Jesus fala uma palavra interessante. Ele diz assim: olha, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer contas dos gastos,
para ver se tem recurso suficiente para iniciar e terminar a construção. E tem um motivo para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde terminar. Veja que recursos financeiros é a mola que movimenta a nossa vida em todos os sentidos e demanda planejamento. E na introdução do nosso roteiro, nós vamos pensar que o dinheiro está na base de tudo que planejamos para a nossa vida. Está na base de tudo. Nossa casa, nossa família, nossos empreendimentos, nossa fé. Impossível planejar qualquer coisa, idealizar qualquer coisa, procurar por qualquer uma destas coisas sem pensar na necessidade de investirmos dinheiro. Tudo envolve, de alguma forma, dinheiro. Tudo. E a gente exemplifica aí na introdução dizendo que seja alguma louça que nós queremos comprar para o nosso armário, ou um veículo, ainda que de pequeno porte ou de pequeno valor, seja a reforma ou a compra de uma casa, ou a redução do aluguel, seja a compra de uma grande fazenda, ou ainda que seja a nossa decisão de servir a Deus. Tudo se movimenta e envolve dinheiro. Nenhum de nós pode fugir dessa realidade. Qualquer que seja a iniciativa, você vai pensar na casa que você vai morar, o seu conforto, precisa de dinheiro. Você precisa de trocar alguma coisa na sua casa ou acrescentar alguma coisa, ainda que seja mínimo, o mínimo, você precisa de dinheiro. Você vai desempenhar as suas atividades religiosas, depende de dinheiro. Tudo, o dinheiro envolve todas estas coisas. Tudo se movimenta e envolve dinheiro. O exercício necessário de nosso planejar pode resultar em uma decisão boa, acertada e prudente, mas se faltar cuidado, também pode resultar em prejuízo do lar, da família, do trabalho, dos negócios, dos amigos. Pode resultar, se não for bem idealizado, bem planejado, pode resultar no prejuízo da fé. A realidade é que quaisquer que sejam nossos planos, o sucesso ou o fracasso, quando de sua execução, quando formos executar os nossos planos, dependerá de nossos projetos e planos feitos com temor e entrega a Deus. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo fala sobre a generosidade daquela igreja. O assunto aqui é bastante pontual. Era a questão de fazer uma coleta, levantar uma coleta, arrecadar recursos para suprir a necessidade de uma igreja distante, mas que estava vivendo uma pobreza muito severa. E o assunto era esse naqueles momentos, naqueles dias. Por onde o apóstolo Paulo andou, ele trabalhou essa questão
porque havia uma igreja dentro do círculo pelo qual Paulo passa, e ele, falando às outras igrejas, diz: olha, alguns irmãos de tal lugar está passando por privações severas. E aqui ele retrata o cuidado daquela igreja, não é? De uma igreja que quis participar. E o apóstolo quis poupar aquela igreja porque eram pessoas simples, eram pessoas que não eram muito aquinhoadas, não tinham muitos recursos. E ele, talvez ele tenta dissuadir aqueles irmãos, convencendo-os de que não, deixe para uma próxima oportunidade, neste momento vocês não estão em condições de participar dessa campanha financeira, dessa arrecadação de recursos. Mas eles insistiram. E Paulo então diz: pois bem, faça o que vocês então pensam em fazer. E eles fizeram, e o que eles fizeram surpreende o apóstolo. E no verso 5 do capítulo 8 da segunda carta aos Coríntios, Paulo fala assim daqueles irmãos: eles fizeram não somente como nós esperávamos, como as pessoas que estavam organizando a arrecadação dos recursos para os crentes da Judéia, eles não só fizeram, Corinto, os irmãos daquele lugar, não fizeram somente talvez o que eles esperavam, alguma coisa assim pequena, uma generosidade pequena, mas também a si mesmos deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Veja que o primeiro texto que a gente traz aí, depois do nosso texto básico, é isso: tudo demanda a nossa comunhão com Deus, mesmo no trato com os nossos recursos financeiros. Nós estamos aqui diante de uma realidade de pobreza. Veja, Corinto era uma realidade de pobreza naquele momento. Mas quando eles ficaram sabendo da necessidade de irmãos que estavam passando por privações, eles se envolveram. E antes de ofertarem, eles se consagraram ao Senhor no objetivo de poder fazer alguma coisa pelos irmãos. E foi extraordinária a colheita, o resultado daquela arrecadação. Muito bonito isso, para a gente pensar. Não é o quanto. Quando falamos de dinheiro e colocamos a nossa vida e a nossa realidade diante de Deus, não é o quanto nós temos na mão, mas é o quanto Deus abençoa. Irmãos, me permita avançar um pouco nesse sentido, e eu gostaria que vocês realmente pensassem. A graça de Deus para o seu povo é que faz a diferença para o seu povo. Não é você ganhando 1 milhão que você vai resolver satisfatoriamente, com gratidão, as suas pendências. O milagre não está na quantidade. E esta é uma maneira, por exemplo, de nós entendermos a bênção de Deus para Israel. Quando Deus dá a bênção para Israel, prometendo a eles, ao saírem do Egito: olha, vocês vão ser levados para uma terra que mana leite e mel. A gente vai encontrar em Canaã um terreno rebelde, um terreno árido, muitas montanhas, muito deserto, muitos problemas de relevo, clima e tudo mais. A terra que mana leite e mel não era uma terra que produzia 100 por 1, que produzia o máximo.
Lá nunca foi o lugar mais fértil do mundo, mas quando Deus diz a terra mana leite e mel, é a bênção de Deus que estaria sobre Israel. De tal maneira que eles fariam proezas e viveriam bem. Não, repito, não porque a terra era a melhor do planeta, porque o terreno era mais produtivo. Pelo contrário, é a bênção de Deus, como diz o Salomão mais tarde. É a bênção de Deus que enriquece, sem acrescentar dores. E aqui nós temos em Corinto essa realidade. Uma igreja pobre, mas que fez um trabalho extraordinário, porque primeiro se deram ao Senhor. Na reflexão 1, a gente vai dizer que o dinheiro evoca reações íntimas tão estranhas que até nos sentimos meio desconfortáveis para falar sobre ele. Em geral, ninguém se sente à vontade para falar que lhe falta recursos financeiros para executar algum plano seu. Por outro lado, é impensável dizer, publicar qual é o quanto nós ganhamos, qual é a nossa renda, quanto ganhamos periodicamente. Nós falamos mensal, nosso salário, nosso costume é salário mensal, ou quanto ganhamos em algum negócio. Isso por si só demonstra o quanto o dinheiro encontra-se entranhado em nossa intimidade. Veja só, quantos de nós estaríamos dispostos a dizer numa roda de conversa quanto nós ganhamos? Que mal há nisso? Nenhum. Mas o dinheiro é uma coisa tão íntima, tão dentro da nossa particularidade, que a gente fica sem jeito de falar sobre ele. E não é de se estranhar que para certa parte dos casais, um cônjuge não revela ao outro qual é o seu rendimento, nem quais as suas efetivas contas. Eu não sei quanto você tem experiência sobre isso, mas há muitos casais com dificuldade na sua convivência porque negligencia um ao outro o quanto efetivamente ganha. Qual é a sua capacidade financeira? Aí entra as dificuldades. Quando Jesus esteve entre nós, ele fez um contato, ele recebeu, aliás, uma pessoa que lhe abordou exatamente falando sobre recursos financeiros. Lucas, no capítulo 12, versos 13 a 15, um da multidão exclamou dizendo: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. E Jesus diz: olha, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vocês? E disse mais: você fique calmo, né? E falou para a multidão toda que estava ao redor dele ouvir: vocês devem se guardar da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste em ter mais ou ter menos. Não está relacionada, não consiste, a importância da vida não está vinculada a recursos financeiros. O prazer de viver, o viver bem, não é exatamente vinculada à quantidade de dinheiro que uma pessoa possui. Claro, esse rapaz deveria estar sendo injustiçado. Isso não é uma parábola, é um fato. Esse rapaz deveria estar incomodado
podemos pensar que ele realmente estava sendo vilipendiado, ele estava sendo passado para trás. Talvez um seu irmão mais velho, por causa do direito de primogenitura, estava espoliando esse irmão aqui e diz, olha, as coisas não estavam indo bem. E ele reclama, como Jesus era um homem que apontava com facilidade e com certeza soluções para todos os tipos de pendências e problemas, ele apelou para Jesus. E Jesus então responde dizendo, eu não sou repartidor. Isso é uma questão que vocês sabem resolver. Resolvam vocês. Isso vocês podem resolver. Eu não sou juiz entre vocês. Na verdade, dinheiro é uma questão nossa. Se a gente for infiel no trato com os nossos recursos, Deus não vai interferir no sentido de fazer com que a gente seja fiel. As consequências da nossa infidelidade, mas Deus não vai exigir a nossa fidelidade. Isso é um problema nosso. E as consequências, quem irá colher somos nós. Na sequência 1, a gente vai dizer que, como dissemos, não é? O dinheiro se encontra tão arraigado em nossos planos que a falta de planejamento para o seu uso ou um planejamento ruim pode afetar inclusive nossa fé e a nossa comunhão com Deus. Irmãos, isso é muito sério. É muito sério. O trato com o dinheiro pode afetar a nossa comunhão com Deus. Muitas foram as lições ensinadas a nós pelo Senhor Jesus sobre isso. E a questão do nosso relacionamento com o dinheiro não passou despercebida. Jesus fala sobre essa questão em mais do que uma oportunidade. E ele contou até aquela parábola, né, de um fato cujo personagem principal era um homem de negócios que quebrou a cabeça pensando nos seus bens, mas não colocou Deus nos seus planos. Aqui mesmo em Lucas, no capítulo 12, a partir do verso 16, Jesus propõe uma parábola e diz: a herdade de um rico homem tinha produzido com abundância. E ele começou a pensar, o que eu posso fazer para guardar tudo isso? Ele diz, teve uma ideia. Vou derrubar os meus depósitos e vou edificar outros maiores. Depois colocarei tudo lá e vou pensar. Aí eu vou deitar e descansar e folgar. E eu vou pensar comigo mesmo. Eu tenho muitos bens em depósito para muitos anos. Eu vou poder agora viajar, deitar, descansar e desfrutar de tudo quanto eu tenho. E Jesus, então, diz, olha, aquele homem recebeu depois uma instrução ou uma indicação dizendo, você é um louco, porque hoje mesmo a tua vida vai ser encerrada e tudo isso que você planejou, preparou, para quem será? Nisso Jesus não está condenando o fato da fartura, da abundância, mas Jesus está condenando a insensatez da pessoa humana no lidar com os seus bens. É preciso ser sensato. E às vezes nós ficamos a pensar que o problema com o dinheiro só alcança aquelas pessoas que têm bastante dinheiro. Não é. Vamos lembrar de novo os irmãos de Corinto, uma igreja pobre. Os irmãos, Paulo não teve coragem de falar com aquele, era tão pobre que Paulo não teve coragem de falar com eles para que eles também colaborassem numa campanha de arrecadação financeira para os irmãos.
de outro lugar, mas eles se dedicaram e nos seus poucos recursos, na sua pouca força financeira, eles fizeram uma campanha espetacular. Em todas as igrejas por onde Paulo passou, depois daquele episódio, Paulo contou a proeza dos irmãos de Corinto. Então não é porque você e eu temos pouco ou quantidade pequena é que nós não podemos nos embaraçar com a lide com o dinheiro. Há pessoas que têm muito e são generosos, bem conduzem a sua vida no que tange a ser prudente, não, ao lidar com o seu dinheiro, não se esquecendo daquilo que pertence ao Senhor. E há outros mais que, por muito pouco que têm, sob a alegação de que tem pouco, também acabam negligenciando a sua fidelidade a Deus. Ainda sobre o dinheiro, ele alcança um importante destaque no âmbito familiar, o qual tem passado sem ser notado particularmente pelos pais. E a gente aqui se refere à herança. Quantos desenlaces e desentendimentos, alguns até cruéis, entre filhos e herdeiros em geral, ao lidar com os bens e eventuais pendências deixadas por aqueles que faleceram. Irmãos, nós resolvemos incluir isso na nossa reflexão porque isso tem sido problemático. Ao longo da vida nós temos percebido isso. Quantas famílias arruinadas depois que falece um familiar titular de alguns bens. Quantos problemas. Isso porque nós somos passageiros, mas nossos bens são permanentes. Nós vamos embora e aquilo que nós temos na nossa mão fica. E os nossos sucessores, os nossos dependentes, os nossos herdeiros, eles depois é muito comum viver dificuldades para isso. E a gente sugere para a gente pensar, se nós entendemos ser importante colocar nossos bens e eventuais pendências em nossos planos, veja só, nós que a gente sabe que as coisas vão acontecer conosco como acontece de forma comum para todos. O que nós devemos fazer? Então, lidar com a herança, com aquilo que nós temos no patrimônio para evitar desgastes com os nossos sucessores, com os nossos dependentes, com os nossos filhos e nossos herdeiros. Pensar na herança. Estamos fazendo aqui essa abordagem geral para poder levar cada um de nós a refletir sobre como lidar com isso. Heranças são bens, nada mais do que isso. São bens que passam-se de geração para geração. E, por vezes, quantas famílias divididas. Talvez você conheça alguns casos, famílias divididas e famílias pequenas, como aquele moço que se dirigiu a Jesus, apelou para Jesus. Fala para o meu irmão, dá a mim o que me pertence. Quantas pessoas têm chorado porque foi enganado, foi ludibriado, ou quantas pessoas têm ido mal, dividido a família por causa dos bens deixados pelos que faleceram. É bom pensar nisso. Mas na sequência 2, para irmos para a conclusão, nós sabemos que a realidade financeira familiar atual é muito diferente da que prevalecia nos tempos e culturas quando a Bíblia foi escrita. E, em sendo assim, seria de acreditar que a renda familiar hoje é bem maior, comparada com a que vigia nas épocas tão distantes, quando recaía exclusivamente sobre o marido ou o filho mais velho, no caso de orfandade, a provisão integral da família. Atualmente a esposa
tem parte pareada com o marido na formação da renda familiar. Ela trabalha fora também. Isso, em tese, deveria minimizar os conflitos financeiros do lar, o que parece não ocorrer por falta de planos para isso. Veja que a questão não está na escassez ou na abundância. Hoje, a renda familiar é maior do que a média que corria nos tempos em que a Bíblia foi escrita, em todos aqueles 1,5 milênio. Não é? Hoje a renda ela é feita com recursos vindo de filhos, esposa, marido e tudo mais. Entretanto, os conflitos não têm se diminuído. Então o problema não é falta de recurso, o problema é falta de zelo, é falta de temor a Deus, é falta de planejamento. Salomão escreveu assim dizendo: onde a fazenda se multiplica, aí se multiplica também os que comem. Olha só, a fazenda se multiplicou porque a renda familiar aumentou, mas acabou aumentando também o número daqueles que estão de olho naquilo que cada um tem. E a gente de olho naquilo que cada um tem, de olho naquilo que nós mesmos temos, portanto, a gente acaba se embaraçando. Repito para a gente ir para a conclusão: questão financeira, questão de dinheiro, não é questão de quantidade. O dinheiro está no centro de todos os nossos planos. E se não tiver, a nossa vida vai ficar prejudicada em alguma área. E, infelizmente, com tristeza, a gente tem constatado que muitos crentes se omitem em colocar os recursos no seu planejamento, no serviço da casa de Deus. Planeja bem sua casa, planeja bem a reforma, planeja bem comprar um carro novo, planeja bem os seus negócios, planeja bem as suas viagens, pensa na mobília da sua casa, no maior conforto, na geladeira, no ar-condicionado, no estofado, e etc, etc. Planeja bem, isso tudo é normal. Mas quantos de nós não colocamos o reino de Deus no centro do nosso planejamento financeiro? E o reino de Deus fica à mercê dos outros. A gente vai, participa, está presente, se sente bem porque está bem arrumado, está bem iluminado, está bem climatizado, está tudo bem, não é? Mas ali não há nada que saiu do nosso bolso. E isso, talvez a gente fique pensando, eu sou esperto, porque eu não vou ficar pegando o dinheiro que eu ganho com tanto suor e vou assim, distribuir assim. Isso é se furtar da graça e da bênção de Deus. Que nós possamos ter a nossa conta aberta diante de Deus. Nossos planos, dos quais o dinheiro não esteja no centro, o risco de sofrimento é certo. Não é? Nós temos dificuldades para conduzir a vida quando nós não planejamos bem os nossos recursos. Para fechar, Gênesis capítulo 2, verso 24, quando vai dizer que homem e mulher torna-se uma só carne. Igreja e Jesus torna-se um só corpo. Portanto, se eu sou igreja de Jesus, se eu participo da igreja, eu participo com tudo que eu tenho e com tudo que eu sou. Uma só carne, um só corpo, portanto, uma só carteira, um só planejamento, porque há um só Deus sobre tudo e sobre todos. Deus nos abençoe. Abençoe o nosso planejar na vida, no que concerne aos recursos financeiros,
sendo grande a sua monta ou seja pequena, mas que os nossos recursos sejam fonte de equilíbrio e de bênçãos de Deus no nosso dia a dia. Deus nos abençoe. Amém.